Pessoal, como é que está chegando aí agora? Vocês conseguem me ouvir? Por favor, sem áudio. Não está chegando? Ok. Ah, sim. Gente, vamos orar, gente. Hoje está difícil, né? Ok. Vamos orar que hoje está difícil, hein? Esperar só o pessoal chegar. É. Ok, estabilizou então. Então vamos continuar de onde nós paramos. Só ver quem viu aqui a mensagem que eu postei, né? Ok, então estabilizou. Vamos lá. Gente, então eu dizia para vocês a respeito dessas pequenas coleções, né? Os 10 mandamentos, enfim. E aí a gente percebe, por exemplo, no texto de Neemias, capítulo 8, aí por volta do ano 450, né? A leitura, né? A presença já bem consolidada da lei do Pentateuco, né? Quando ele lê, ele pede para que ele seja lido, né? Esse conteúdo no meio de Israel, e isso vai trazer uma grande diferença, né, para a vida do povo. Alguns textos proféticos, textos litúrgicos que eram usados no templo, nas sinagogas, pequenas coletâneas, né, da sabedoria. Você pode perceber como é que o livro de Provérbios é um livro que, na grande maioria, é um livro que não tem muita sequência, né? É literalmente a reunião de diversos provérbios que esse livro tem, né? Foram sendo colecionados aí e trouxe uma importante contribuição para a fé e para a história de Israel, tá? É muito importante perceber isso daí. E algumas narrativas da própria história, né? Israel sempre teve muito apreço pela própria história, então era muito comum encontrar essas narrativas aí da própria história de Israel, tá? Bom, com relação ao movimento de Jesus, né, ao movimento do cristianismo, que muito nos interessa, é muito interessante perceber a grandeza, né, da presença desses escritos, porque uma pergunta é muito importante para nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual era a Bíblia, né? Qual era a Bíblia utilizada por Jesus e pelos seus seguidores e suas seguidoras? Qual era? Qual era a Bíblia, né? É muito interessante parar para pensar nisso, porque Jesus não usava o Evangelho de Mateus, por exemplo, né? Jesus não usava o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Jesus não tinha esse conteúdo nas mãos, porque são conteúdos que vão falar dele posteriormente, né? Então, qual era a Bíblia? O que Pedro lia? O que Paulo lia, né? Inicialmente. E algo que nós vamos perceber é que, vamos dizer, entre aspas, aí, a Bíblia de Jesus e dos seguidores era, na verdade, o Antigo Testamento, que, como nós falamos na nossa segunda aula, você vai se lembrar, que o Antigo Testamento, até então, era constituído por pelo menos 3 blocos, né? 3 blocos aí, a lei, os profetas e os escritos. Era basicamente esses 3 blocos. Por diversas vezes, essa configuração, né, ela aparecia apenas como lei e profetas, não aparecia necessariamente como lei, profetas e escritos, mas apenas a menção desses 2 nomes, lei e profetas. Jesus, por diversas vezes, vai falar isso, né?
Por exemplo, o texto da pregação de domingo retrasado, não sei quem vai se lembrar, a gente pode abrir aí, Lucas capítulo 24, você vai se lembrar, né? Quando Jesus está andando com os discípulos no caminho de Emaús, versículo 27, o texto vai dizer assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então a gente percebe que Jesus conhecia e fazia uso desses escritos, né? Fazia uso desses escritos na sua vivência, no seu dia a dia. É muito interessante perceber isso, como que ele fazia uso constante dessas escrituras aqui. Então, qual era a Bíblia, né? Era esse conteúdo da lei, dos profetas, desses chamados escritos, né? É o que vai ser chamado na tradição judaica, e aí você vai se lembrar da nossa segunda aula, né? Esses aspectos introdutórios a respeito da Bíblia, a chamada Tanakh, essa sigla, né? Que representa lei, profetas e escritos. Tanakh, né? É uma sigla do hebraico, que são as iniciais desses três blocos, a Torá, Nebiim, Ketubim, que é lei, profetas e escritos. Né? Então, as iniciais desses blocos, em hebraico, vai formar esse nome, Tanakh. Então, é um nome muito conhecido, muito difundido na tradição judaica e até no início do cristianismo. Né? E no primeiro século, apesar de ainda não se ter, né, esse cânon fechado, essa canonicidade pré-estabelecida já, mas já se tinha dentro da tradição, da fé, da memória de Israel, como se diz, uma lista já bem definida, né, já bem formalizada e difundida no meio do povo de alguns livros, de alguns escritos que já eram considerados sagrados. Tanto que, a gente acabou de ler aqui um trecho que Jesus começa a falar, né, dos escritos aí, dos profetas, né, compartilhando isso com as pessoas no caminho de Emaús. Né? Isso para nós é muito interessante para percebermos essa presença já de um conteúdo, de uma lista de escritos que pudesse gerar né, como se diz, um conteúdo sagrado que pudesse, de fato, ajudar o povo a chegar, né, a um entendimento, a um conteúdo que alimentasse a fé. Tá? E a gente percebe isso, que através da exposição desses escritos, o coração aquecia. Né? Muito bonita essa experiência. Tá? Bom, com relação à Bíblia judaica e à Bíblia cristã, eu vou retomar aqui um ponto que foi realmente falado na nossa segunda aula, e eu fiquei de falar para vocês, e eu lembro bem que eu disse isso lá, que chegaria o momento da gente explicar um dos motivos principais para a diferença que nós encontramos na Bíblia judaica e na Bíblia cristã. Porque a grande diferença está na ordem, a ordem desses livros, né? E aí a Bíblia judaica, que é a Bíblia que não é usada pelo movimento cristão, né? Em questão de conteúdo, é basicamente a mesma coisa, mas há um formato diferente, há uma ordem diferente. E esse formato vai ser fundamental para o entendimento dessas comunidades, né? Vai ser fundamental, porque entender a ordem, qual é a lógica, né? Eu não sei se você já parou para perguntar isso, né? Porque, de novo, se você abrir o seu índice, né? O seu índice da Bíblia aí, você vai perceber que tem uma ordem, né? Há uma ordem desses livros. E por que dessa ordem, né? Qual é a mentalidade? Qual é o pensamento por trás dessa ordem bíblica, né? Por que estabeleceram assim essa ordem? E aí a gente vai perceber que a Bíblia Sagrada ela é organizada para os judeus como lei, profetas e escritos. São blocos que não são comuns na nossa tradição. E aí esse slide você vai poder ver com mais clareza a organização da Bíblia hebraica.
tá? Essa tabela aí ajuda a gente a perceber isso, né? Então, se você prestar atenção, o primeiro bloco da Bíblia judaica, ele vem com um bloco semelhante ao nosso, que é chamado de lei ou Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí o segundo bloco, que é os neviinhos ou nebiins, os profetas, né? Eles são configurados em duas subcategorias chamadas profetas anteriores e profetas posteriores, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Lembrando que 1º e 2º Samuel é um livro só, 1º e 2º Reis é um livro só, tá? Nós temos a configuração de serem 2 livros e na tradição judaica eles são apenas um livro, tá? E aí a gente tem os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o chamado livro dos 12 profetas. Todos os pequenos profetas da nossa Bíblia, né, os chamados pequenos profetas, na Bíblia hebraica eles são organizados em 12 profetas. É um livro único que contém o conteúdo desses 12 profetas, tá? É chamado na tradição judaica de livro dos 12 profetas, tá? E aí a gente tem o terceiro bloco, que são os ketubins, os escritos, tá? E aí você vai perceber a principal diferença. Começa com Salmos, Jó, né? Vem essa sabedoria, os profetas, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, né? Tudo isso se finaliza com Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas, que, vale ressaltar, Esdras, Neemias é um livro só na tradição judaica, 1º e 2º Crônicas, um livro só na tradição judaica. Tá? Então, você percebe grande diferença da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia. E qual é, gente, a grande diferença? Eu vou passar esse slide para você perceber a configuração da nossa Bíblia, seja católica ou protestante, né? Tem aqui a marcação de algumas diferenças para você olhar com atenção, mas eu chamo a sua atenção para a nossa configuração. Então, nós configuramos livros históricos, livros sapienciais, livros proféticos, né, os profetas menores, e os profetas maiores e os profetas menores, tá? Então, a nossa Bíblia tem essa configuração e você já percebe a diferença, né? E ainda a gente poderia colocar até uma quarta, porque a gente costuma separar, né, os 5 primeiros livros e não chamá-los de históricos, mas chamá-los até de Pentateuco mesmo. Então, seria Pentateuco, históricos, sapienciais, que significa sabedoria, né, os livros de sabedoria, e profetas maiores, profetas menores, tá? Então, você vai perceber uma reconfiguração. Voltando, então, isso aqui é algo que vale muito a pena a gente gastar um tempo para você perceber a mudança de perspectiva. O que muda na fé e na mentalidade cristã, que é totalmente diferente da mentalidade judaica. O que muda? A pessoa de Jesus, a fé em Jesus, a centralidade de Jesus. Para nós cristãos, cristãs, Jesus é o centro da fé. Jesus é o centro da experiência de fé. E nós lemos a Bíblia, nós vivenciamos a história com o nosso olhar em Jesus. Jesus é o centro de tudo para nós. Ele contém a centralidade. Então, tudo aponta para Jesus. Nós lemos a Bíblia, nós lemos a história a partir de Jesus. Porque Jesus, para nós, é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus, para nós, é o centro, né, da graça, o centro da manifestação de Deus. Ele é o ápice, né, da revelação de Deus. É quem viu Deus e revela a Deus para nós. Ele é o revelador. Então, isso é importante para nós, por quê? Porque para o judeu, para o judaísmo, Jesus não é nada disso. Para o judeu, Jesus é um profeta, é um homem honrado até certo ponto, mas considerá-lo Messias, considerá-lo Deus, é uma grande blasfêmia. É uma grande blasfêmia. E aí Jesus é
um judeu especial e tudo, mas não é de forma alguma, e ele vai ser até posteriormente rechaçado, né? A fé em Jesus vai ser posteriormente rechaçada nesse ambiente judaico, porque Jesus, né, confessar Jesus como Cristo, vai ser uma grande blasfêmia. Vai ser uma grande blasfêmia. E a igreja cristã, no primeiro século, no segundo, vai ter que lidar constantemente com essa, entre aspas, ameaça, essa afronta, esse embate, né? E aí a gente entende bem, a gente consegue entender bem a lógica da Bíblia judaica. E algo importante é que esse cânon, né, essa configuração, ela vai ser fechada, ela vai ser determinada, né, consolidada assim, no final do primeiro século. Olha que coisa interessante, né? Porque na época de Jesus, você não tinha um cânon consolidado, você tinha já algumas listas, alguns livros, mas não havia uma configuração. Lembrando que os livros, eles eram utilizados em rolos. Então você não tinha uma coletânea, né, organizadinha, você tinha vários rolos. Mas posteriormente a Jesus, no final do primeiro século, já entrando para o início do segundo século, nós teremos aí a possibilidade, já com os pergaminhos, né, de elencar vários livros. O que era colocado em rolos separados, né, é agora possível pelo códice, se você lembra do códice que eu falei há pouco, vai sendo configurado, né, e tendo a possibilidade de se colocar vários livros em paralelo, né, para que essas pessoas pudessem ler. E aí, nessa possibilidade, vem a necessidade de você configurar, colocar uma ordem e apresentar uma lógica. Então, qual é a lógica da Bíblia judaica? A lógica que exclui Jesus, né? A lógica por trás do judaísmo é uma lógica sem uma perspectiva messiânica. Não considera a vinda de Jesus, a chegada de Jesus. E a lógica judaica é uma lógica que tira qualquer possibilidade de colocar a fé em Jesus. Por quê? Prestem atenção. Você começa a Bíblia judaica, no primeiro bloco, com a lei. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você tem a lei. A lei é a grande centralidade da fé judaica. A grande centralidade da fé judaica está na lei. Há uma forte ênfase, né? Então você vai lembrar dos embates de Jesus, a circuncisão, todo esse embate em torno da observância da lei. A vida está na lei, guardar a lei, né? Qual é o segundo bloco? Né? Entra o bloco dos profetas. Mas se você perceber, você tem Juízes, Josué, Juízes, Samuel, Reis. São livros que têm uma característica histórica. Então, Israel tem um início de um bloco em que ele conta a sua história. Então, já na lei, você tem aspectos históricos acerca de Israel, né? Você tem relatos aí da história, da fundação de Israel, da consolidação de Israel enquanto povo. E aí, no segundo bloco, você tem Josué, Juízes, Samuel, Reis, continuando essa história. E aí, no livro de Reis, você vai encontrar o relato da decadência social, religiosa e da fé de Israel. O livro de Reis vai contar para nós essa decadência, né? Vamos dizer, o ápice de Israel está aí nos reinados de Davi e de Salomão, enquanto sociedade, enquanto povo autônomo, livre, né? Com capacidade de ser um povo livre, um povo próspero, um povo autônomo. Essa grande capacidade vai ruir e eles vão se tornar escravos. Então, no final do livro de Reis, você tem a decadência de Israel. E aí, os livros dos profetas posteriores, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas, são livros que vão ter uma característica, enquanto profetas, né, uma característica de
esclarecer para o povo, né, de deixar nítido para o povo a razão dessa decadência. Porque os profetas vão fazer a leitura de que Israel está sofrendo o juízo de Deus, é o julgamento de Deus, e aí esses livros proféticos vão ser colocados nessa posição no sentido de explicar a calamidade que Israel está passando. Então tem essa conotação de explicar a calamidade, tá? E aí entra a última parte, que são os escritos, que começa com a sabedoria, né, o livro de Salmos, de Jó, Provérbios, e tem uma forte ênfase na vida de piedade, na espiritualidade, no retorno, né, em buscar a sabedoria, se aproximar de Deus, confiar na palavra, buscar a Deus, acertar os caminhos. E aí o livro vai avançando, e se você perceber, finaliza com crônicas. Aponta aí Esdras e Neemias, que é o tempo da reconstrução, e aponta Crônicas, fechando, que é uma releitura de Reis, que relembra a decadência de Israel. E antes de Crônicas você tem Neemias, que é um livro que conta um período de restauração. Então você percebe que o término da Bíblia hebraica é um término totalmente pessimista, num primeiro momento, porque finaliza com a decadência de Israel. O final dessa organização é a decadência de Israel. Mas qual é a solução que a Bíblia judaica aponta para a situação de Israel? Ou seja, qual é a esperança, né? Qual é a esperança para Israel? Por isso tem o livro de Esdras e Neemias fechando a Bíblia juntamente com Crônicas. Qual é a esperança? É voltar à lei. Então, se Israel, que entrou em decadência, ouviu a literatura profética, tem esse apelo da sabedoria pessoal, qual é a solução para se voltar àquele tempo de apogeu, né? A voltar a ser uma nação que agrada ao Senhor e desfruta de toda a sabedoria, de todas as bênçãos de Deus. É voltar à fidelidade. Então a Bíblia hebraica finaliza convidando o povo ao retorno à fidelidade a Deus. E como se tem a fidelidade a Deus? Como se constrói a fidelidade a Deus? Observando a lei. Então a Bíblia fecha apontando de novo para a Torá. É um ciclo, né? Ela vai da Torá ao final e o final aponta para o reinício, tá? Então é um texto que não tem nenhuma perspectiva messiânica. Não aponta para o futuro, mas um retorno ao passado, à observância da lei. Já a organização cristã é uma organização muito diferente. Porque você tem, sim, os livros históricos, né, apontando a origem, a fundação de Israel, trazendo, né, toda essa história. E se você perceber a configuração, você tem o fechamento desse período histórico, dessa memória histórica, com Esdras, Neemias e Ester, que é já o retorno, né, do exílio. O livro de Reis e Crônicas narra a decadência desse povo, Esdras, Neemias e Ester, a reconstrução desse povo. E aí vem os livros de sabedoria, essa forte ênfase, né, na espiritualidade pessoal, na piedade pessoal. E os profetas vêm, sim, alertando o povo dos erros, justificando, né, o que havia acontecido, mas começa também a aparecer uma perspectiva na literatura profética, quando organizada assim, principalmente aí nos profetas menores, apontando para o futuro. Os cristãos liam essa literatura profética e colocavam ela como final da Bíblia do Antigo Testamento, porque eles liam essas profecias, principalmente aí dos profetas menores, alguns trechos também dos maiores, com um apontamento para o futuro. Por exemplo, o livro de Malaquias, né?
o livro de Malaquias vai apontar, e aí acho que vale a pena a gente ler, né? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Você vai perceber um detalhe muito interessante, que o livro de Malaquias, lá no seu capítulo 4, por exemplo, né? Lá no seu capítulo 4, Malaquias capítulo 4, você vai perceber um trecho muito bonito, que vai fazer muito sentido para o que está adiante. Olha só, Malaquias capítulo 4. Eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Na tradição judaica, esse livro de Malaquias aponta que a esperança está na lei. Até aparece aqui a menção da lei de Moisés. Mas a configuração cristã, ao colocar Malaquias como último livro do Antigo Testamento, é no sentido de apontar para a chegada do Messias. Então, essa imagem do sol da justiça vai ser lido na tradição cristã como o apontamento para a chegada de Jesus. E a chegada de Elias, né? Enviarei o profeta Elias como um arquétipo, uma metáfora para o ministério de João Batista. E aí, se você virar algumas páginas, né, para o Evangelho de Mateus, e você vai entender por que o Evangelho de Mateus é o primeiro texto do Novo Testamento, porque é o texto que melhor dialoga com esse fechamento do Antigo Testamento. Porque João Batista é apresentado como Elias e Jesus é apresentado como esse que deveria vir. Então você vai perceber que há uma conexão, né? A forma como o Antigo Testamento é organizado na Bíblia cristã coloca a profecia não apenas olhando para o passado, apontando para a lei, mas apontando para o futuro, dizendo que há uma esperança que chegará por meio de Jesus. Então você percebe essa grande diferença em que a Bíblia judaica ela apaga todo o messianismo, toda a expectativa messiânica e joga toda a esperança para a lei, e a Bíblia cristã joga toda a esperança para o messianismo e o messianismo em Jesus. Aí você entende também que por trás disso está toda a discussão, todo o embate que nós encontramos por detrás das narrativas dos evangelhos e também das cartas paulinas entre Jesus e esse embate da lei de Moisés. Tá? E aí, para a gente finalizar, com relação ao cânon, né, do Novo Testamento, uma coisa muito importante também que, como eu havia falado para vocês na nossa última aula, diversas coletâneas, fragmentos, pequenos blocos vão sendo redacionados, né, vão sendo escritos, e há uma recepção lenta, e o primeiro catálogo oficial, né, o primeiro catálogo realmente oficial que a igreja vai formalizar, para vocês terem uma ideia de como esse processo é longo, né, como esse processo é trabalhoso, foi por volta do ano 393, depois de Cristo, no concílio que a igreja realizou, chamado Concílio de Hipona, na região da África. Então você percebe, textos do primeiro século vão ser aí formalizados apenas 4 séculos, né? 3 séculos depois, lá no final do século
IV, já virando para o século V. E essa discussão ela vai voltar na vida da igreja, e praticamente apenas no período da Reforma que essa discussão vai ser finalizada, tanto na determinação do cânon protestante, quanto na determinação do cânon católico, né? Mas para você ter uma ideia do período, né? Não dá para tratar a formação do cânon bíblico de uma forma qualquer. É um período de muita discussão, de muito aprendizado, muita reflexão. Mas, apesar do primeiro catálogo formal surgir aí no ano 393, no século II, no início do século II, já começou a se ter um cânon. A ideia de cânon, já começou a se ter um debate da necessidade da igreja estabelecer um cânon. E diferente do que muitas pessoas pensam e até criticam, né, no sentido de que a igreja, ao pensar um cânon, ela quis reduzir, né, ela quis ter um controle, impedir a utilização de alguns livros, é o contrário. Porque a primeira iniciativa da igreja para a formação de um cânon foi, na verdade, por conta de uma pessoa chamada Marcião. Esse cara veio da cidade de Sinop. Eu vou mostrar para vocês aí a cidade de Sinop, mais ou menos onde que está, só para vocês terem uma ideia. A cidade de Sinop, não consegui abrir o mapa. Deixa eu tentar abrir o mapa de novo aqui para vocês. Não consegui, gente. A cidade de Sinop, ela está aí na Ásia Menor. Acho que agora eu vou conseguir. Consegui. Bom, consegui agora abrir. A cidade de Sinop fica nessa região onde eu estou passando o mouse aí, na região entre Bitínia e Ponto, na Ásia Menor, né? Nessa região aí, na atual Turquia. E esse camarada sai daqui por volta do ano 150 e ele aparece na cidade de Roma, discutindo e com forte tendência, com forte pressão na igreja, nesse primeiro momento, com uma grande tese. A tese de que todo e qualquer vestígio da nossa Bíblia que pudesse conter, né, que tivesse aí indícios da tradição, da memória judaica, deveria ser deixado de lado. Então, o que ele faz? Ele rejeita todo o Antigo Testamento. Ele rejeita 3 evangelhos, ele fica apenas com o evangelho de Lucas, e ele rejeita as demais cartas, fica apenas com as cartas paulinas, e retira das cartas de Paulo menções da tradição judaica. Então, era um movimento extremamente antijudaizante, antijudaico, e esse Marcião, ele retira, né, ele apaga toda essa tradição, qualquer menção da história e da memória judaica, ele apaga isso da memória do povo, ele tira e ele monta um cânon. Então, o primeiro cânon, propriamente dito, da igreja, foi desse camarada chamado Marcião, no 2º século da era cristã. E aí a igreja começa a se atentar para a necessidade de refletir e de buscar aí uma reflexão, conversar em oração, para entender o que de fato deveria ser usado e o que deveria ser deixado de lado como regra de fé e prática para a vida da igreja. Então, você pensa, esse camarada rejeita todo o Antigo Testamento, dizendo que não, que há uma diferença, porque qual era a grande tese dele? Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo Testamento. E qualquer inspiração que perpassasse pelas tradições judaicas deveria ser rejeitado. E aí ele tira tudo isso e a igreja reage. Então, o início da formação do cânon cristão é uma reação, porque a igreja percebeu que era um exagero, então era uma redução exagerada, e a igreja perderia porções significativas
da revelação da palavra. Assim como rejeitar alguns escritos, né, que trariam confusão, que trariam prejuízos para a fé e para a prática da igreja. Então, é um processo muito lento, duradouro, com muitos diálogos, não foi necessariamente pacífico, né? Mas foi um processo necessário para que nós tivéssemos hoje o que nós chamamos de cânon da Bíblia Sagrada, tá? Então, foi para vocês aí uma viagem, né, sobre essa história desse cânon, né? Eu queria agora abrir para vocês para um pouco das perguntas, né? A impressão de vocês a respeito dessa noção aí do cânon, né? Se você tiver alguma pergunta, você pode postar para nós aí, tá? Por favor. Eu abro agora esse tempo aí de perguntas para nós, tá? Se você tiver alguma pergunta. Ok, tem uma pergunta da Andréia. Qual o motivo da ausência dos livros de Judite, Tobias, Macabeus na Bíblia protestante? Boa pergunta, Andréia. Você tem uma diferença, né, muito significativa entre as Bíblias protestantes e as Bíblias católicas, né? O que nós chamamos aí de deuterocanônicos são esses livros. Eu vou voltar aqui um slide para vocês perceberem. Eu vou explicar através do slide, que eu acho que fica mais fácil. Ok. Vou ficar para vocês aqui. Se você perceber, há uma diferença muito significativa entre as Bíblias protestantes e católicas, né? Você tem o acréscimo aí de 7 livros, 3 aqui na parte histórica, 2 nos sapienciais. Você tem alguns fragmentos no livro de Daniel, e você tem o livro Baruque também acrescentado. O Novo Testamento é a mesma listagem, tá? E qual é a grande questão para essa diferença, né, entre a Bíblia católica e a Bíblia hebraica? No século III a.C., por conta da diáspora judaica, né, vocês se lembram que Babilônia, né, invadiu Israel, causou diversos prejuízos, levou cativo, né? Acontece esse movimento da diáspora judaica. Pessoas vão se espalhando para o mundo afora e uma grande comunidade judaica vai se instalar na cidade de Alexandria, no Egito. Alexandria vai ser um forte polo da comunidade judaica. Eu quero passar aqui para vocês, né? Alexandria está aqui, ó, no Egito. Uma forte comunidade judaica vai se instalar na cidade de Alexandria. E o que acontece? Em Alexandria, por conta do forte contingente judaico, as pessoas estão fora da terra há muito tempo, já afastando-se do seu idioma. Em Alexandria, é feita uma tradução dessa Bíblia hebraica, que até então era no idioma hebraico, tinha-se um cânon. Essa Bíblia é traduzida fora do ambiente judaico para o grego, e essa tradução vai ficar conhecida como Septuaginta, ou tradução dos 70. Essa tradução ela vai ficar conhecida com esse nome, e nessa tradução vai ser acrescentado, né, esses 7 livros, esses fragmentos, e num período que, para a tradição de Israel, é um período muito interessante, porque por conta desse esvaziamento da terra, do exílio, há na mentalidade judaica o sentido de que as pessoas que estão fora da terra, elas estão ainda debaixo de juízo, e Deus ainda está punindo o seu povo por conta dessa situação. Então, estar fora da terra é estar fora dessa inspiração de Deus, e ainda falando, né, escrevendo numa língua considerada estrangeira, impura. Todo esse imaginário, todo esse cenário conflituoso e cultural vai fazer com que a comunidade judaica tradicional, que está nesse contexto aí da Palestina, rejeitasse propriamente esse cânon
da Septuaginta. Tá? A Septuaginta tem até uma ordem diferente, a princípio, mas há um conflito aí religioso, ideológico, entre duas comunidades, a comunidade judaica da terra de Israel e a comunidade judaica de fora de Israel. Então você tem o cânon da Tanakh, que é essa Bíblia hebraica, escrito em hebraico, com esse cânon reduzido, e fora de Israel você tem essa Bíblia chamada Septuaginta, com um cânon mais largo. Né? E porque os cristãos eles crescem tradicionalmente fora da terra, eles têm um contato maior com essa tradução grega, né, a Septuaginta, e esses dois cânones vão consolidando-se ao longo da história. E aí, no período da Reforma Protestante, os reformadores, nessa busca pela purificação da igreja, nessa busca pela originalidade, essa busca pela fonte, da aproximação, né, às origens realmente da fé de Israel, o que vai dar esse ímpeto para o nascimento do cristianismo, eles percebem que há uma pureza maior, teológica, histórica, social, há uma garantia maior, né, até uma pureza teológica, no cânon da Tanakh, no cânon da Bíblia hebraica e não da Bíblia Septuaginta. Então, Lutero e os reformadores vão optar em consolidar a reforma a partir do cânon judaico e não a partir do cânon dos judeus helenizados, tá? Que era até então adotado pela Bíblia católica, né? Pelo cânon católico. Então, é na reforma protestante que há essa opção pelo cânon judaico, no sentido de perceber que esses escritos que eram utilizados até então por toda a igreja, né? Lembrando que até a Reforma Protestante nós éramos uma igreja só, Lutero e os reformadores entenderam que não dava para considerar esses 7 livros com o mesmo peso teológico e espiritual para a vivência e a construção da fé. Mas aqui há um detalhe, aqui há uma informação que é necessário a gente fazer menção, que é o seguinte: o que Lutero faz não é excluir esses livros. Né? Lutero ele coloca esses livros chamados deuterocanônicos como um apêndice. Lutero entende que eles não têm um valor sagrado para nós, mas são livros que poderiam ser importantes para a nossa compreensão acerca da vivência da fé, acerca do entendimento, da história, poderiam contribuir para a revelação desses livros sagrados. Então, Lutero não propriamente exclui esses livros, mas ele desloca esses livros, né? Ele tira do cânon. Então, é como se fosse, tem o cânon, e ele coloca como um apêndice desse cânon. Então, para Lutero e para os reformadores, não é errado você ter acesso a esses livros, mas não dá a eles o peso teológico, espiritual, o peso de fé, como os demais livros do cânon. Né? Por exemplo, eu tenho em casa, né, livros de apoio. Por exemplo, esse livro é um livro de um pesquisador que ele ajuda a gente a entender o processo histórico, literário da Bíblia. Esse outro livro é de um pesquisador de Novo Testamento, é um livro introdutório que fala do contexto histórico, literário, social, porque a partir das informações que eu tenho desse livro, eu consigo me apropriar melhor da revelação e do conteúdo teológico e espiritual que essa Bíblia Sagrada tem a me oferecer. Então, esse conteúdo aqui, esse livro, não tem o peso teológico, espiritual desse daqui, mas é um apêndice, é uma ajuda, um apoio para ler esse livro aqui. Então, na cabeça de Lutero, essa foi a ideia. Ele tirou esse peso, mas não há uma proibição, não há um impedimento para ler. Não há o valor doutrinário e teológico conforme esses outros livros, tá? Espero que tenha te respondido, Andréia. Tá? Se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar. E eu aproveito também, eu já havia falado para vocês a respeito disso, e eu aproveito também para fazer uma propaganda
desse mini curso, tá? Segunda-feira que vem, eu estarei oferecendo esse mini curso pelo Instituto Teológico João Ramos Júnior, né, que é o nosso instituto regional, e eu vou falar propriamente desse período chamado Intertestamento, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, que é justamente nesse período aí que aparece essa tal chamada Septuaginta, que é uma produção dos judeus que estão fora da terra de Israel. Então, entre o último texto do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, você tem uma lacuna histórica, um tempo grande, e é sobre esse tempo que nós vamos conversar, tá? Na próxima segunda-feira, se você quiser participar, ainda dá tempo de você fazer inscrição para esse mini curso aí oferecido em parceria com o Instituto João Ramos Júnior, né? Então, uma pergunta aqui da Sônia: como os judeus leem a Bíblia hoje? É com a mesma visão da lei? Eles leem a Bíblia, né? Então, no sentido, os judeus leem o nosso Antigo Testamento. Não há uma visão muito otimista com relação a um messianismo, há um forte apego à lei, e todo o Antigo Testamento, na perspectiva judaica, ele aponta para a observância da lei. Por isso a figura de Moisés ela é uma figura central. E tem até algumas tradições judaicas de que o Messias seria, na verdade, o próprio Moisés que retornaria trazendo aí uma nova interpretação dessa mesma lei. Então, eles leem a Bíblia nessa perspectiva da centralidade da lei. O centro da Bíblia e da fé judaica é a observância da lei. O centro para nós, cristãos, é Jesus. Então, a grande diferença está na pessoa de Jesus, tá? Ok? Sônia, espero que tenha esclarecido para você. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver só se no meu celular chegou alguma pergunta de vocês. E aí a gente pode encerrar. Não chegou nenhuma pergunta. Bom, se vocês puderem então me sinalizar aí, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Ok, então. Gente, então eu queria agradecer a vocês por mais uma aula, né, que tivemos hoje. Eu espero que, apesar das nossas dificuldades aí, né, apesar dos contratempos e do horário, peço desculpa para vocês, tá? A gente acabou se estendendo mais do que eu gostaria, mas apesar aí dessa confusão, né, de internet e tudo, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Essa aula nossa. E domingo que vem nós teremos a nossa última aula do nosso módulo de introdução à Bíblia, e o nosso módulo vai ser leitura e interpretação da Bíblia, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas práticas de como você pode ler e interpretar a sua Bíblia, como fazer uma boa leitura, uma boa interpretação, quais os cuidados, quais técnicas que eu posso usar, por onde começar uma boa leitura. Então, assim, não perca, vai ser uma aula excelente, estou preparando com muito carinho, tá? Leide e eu estamos pensando aí com um conteúdo muito legal para vocês, porque ler e interpretar a Bíblia é fundamental para nós, tá? Então, não falte, vai ser a nossa última aula e vai ser, espero assim, uma aula bem top, bem preparada para vocês, para a gente ler e aprender melhor a respeito da Bíblia, tá? Então, mais uma vez, eu peço desculpas a vocês, tá? Pelos contratempos, e espero que ao longo da semana a gente consiga regularizar o nosso sinal de internet, para a gente não passar mais por isso, tá bom? Eu queria encerrar, então, com uma palavra de oração, agradecendo a Deus por você, tá? Pela nossa igreja. E você que não conseguiu assistir a aula, tá? Toda, você pode também acessar depois. Ela vai ficar gravada através desses links aí, tá bom? Então, feche os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo. O Pai, obrigado pela tua paz, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de conversa, de diálogo, a respeito desse tema tão importante para nós, que é o tema da Bíblia Sagrada, Senhor.
esse instrumento, ó Deus, tão valioso para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu esse presente, essa bênção, essa palavra que é viva, que é eficaz. E nos ajude, Deus, a termos mais zelo, mais compromisso com essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. E nós agradecemos a Ti, Deus. Dá para nós responsabilidade, zelo, Senhor, por tudo isso, ó Deus, que o Senhor tem feito. Ó Deus, pedimos também que o Senhor nos abençoe agora nesse restante de noite, dá para nós um descanso. Obrigado, Senhor, e que cada palavra escutada aqui, Deus, cada conteúdo apresentado, nos ajude a entender melhor, ó Deus, a complexidade, Senhor, desse livro. Quantas pessoas, ó Deus, lutaram bravamente para entregar para nós esse livro, Deus. Que história maravilhosa que esse livro tem, trabalhosa, Deus. Quantas pessoas pagaram com a própria vida, gastaram-se, Deus, na preservação desse conteúdo, para que tivéssemos, ó Deus, a revelação do Senhor nas nossas mãos. E nos dá, ó Pai, esse despertamento, esse carinho, Senhor, com a leitura e estudo da Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Nós agradecemos por isso, ó Deus, e que sejamos uma igreja da palavra. Nós agradecemos por isso, ó Deus, e nós Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe então, e a gente se vê amanhã, tá? Amanhã a gente tem a nossa live da oração, então você vai ter uma overdose de live, viu? Ontem, hoje e amanhã, tá? Então amanhã a gente se encontra na nossa live de oração e mais uma vez, domingo que vem, então, nós encerraremos o nosso módulo de Bíblia, tá? Introdução à Bíblia, tá? Deus abençoe você e uma boa noite em nome de Jesus.